Pois bem, primeiro, meu nome é Luiz Cláudio Viana, eu trabalho no Tribunal de Contas, na Diretoria de Controle de Municípios, na DMU, e a minha formação em Direito e Contabilidade, estou lá há 6 anos. Terezinha, pode só emprestar um minutinho aqui, só uns avisos paroquiais antes da gente começar. O nosso tema, ele consta... Alguém já está aí na página? Qual? 236 é o nosso artigo. Ok. Na página 259, a título de informação, tem um artigo que trata do Conselho Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Então, vocês podem repassar essa informação lá no município, né? E pode, de repente, os responsáveis utilizarem também esse artigo aí. Lá no site do Tribunal de Contas, você tem lá em publicações do TCE, esse livro já está lá em PDF. Então, a pessoa pode entrar lá e, de repente, imprimir o artigo que ele tem interesse, né? Então, está disponível no site do Tribunal. Para quem gosta de realizar anotações, lá a partir da página 274, você tem uma série de folhas que você pode efetuar anotações. Devolver aqui para nossa amiga. Vamos lá, então. Pessoal, então o nosso tema, primeiro dizer o seguinte, pela primeira vez, nós temos esta sala nesse evento. Então, isso é uma novidade. O público do Tribunal de Contas, no ciclo, sempre foi o quê? Agentes políticos, prefeitos, vereadores, pessoal da contabilidade, tesouraria, licitações, obras, pessoal. Então, pela primeira vez, nós temos uma sala que a gente está conversando com conselheiros. Tenho percebido nas demais etapas aí que a gente já passou, um interesse também muito grande do Poder Legislativo. Então, em todas as etapas, vereadores presentes, em algumas salas até com 5 vereadores. Não sei se aqui é o caso. Temos algum vereador presente? Não. Então, é a primeira etapa que não temos a participação do Legislativo. Diretamente, né? De repente tem alguém indiretamente aí. Só para a gente ter uma ideia, pessoal que é conselheiro do CMDK, da parte governamental, 4. Da parte não governamental, 3. Então, temos 7 conselheiros. Infelizmente, realmente é a menor participação, tá? Como é que é? Pois é, engraçado, a etapa que é mais próxima do Tribunal de Contas, né? Coisas que acontecem. Então tá, então a novidade é essa, né? Então é um evento que já está consolidado há muito tempo no Estado, através do Tribunal de Contas, que é a 14ª edição, e pela primeira vez nós temos essa novidade, que é essa conversa com vocês. Qual é o nosso tema? Qual é o nosso objetivo aqui? Nós vamos tratar do fundo e do conselho. Então, o fundo da infância e da adolescência e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. O principal objetivo é determinar alguns conceitos sobre fundos, alguns conceitos sobre conselho, características do conselho, formas de atuação do conselho, o que ele pode fazer, de que forma ele pode fazer, quais são os instrumentos de planejamento, em que momento ele pode participar, e a gente tentar, então, fechar aí esse círculo aí. E ao longo da nossa apresentação, eu vou trazer alguns exemplos de atuação de outros municípios, publicações, e vou passando, e vocês podem depois fazer um apanhado dessas informações e utilizar aquilo que vocês entendem como melhor, né? Então, começo mostrando aqui para vocês essa publicação, que eu sei que muitos já conhecem, que é o Manual do Promotor de Justiça da Infância e da Juventude. Então, lá no site do Ministério Público, acredito que você tem esse exemplar lá em PDF, caso contrário, você pode tentar entrar em contato com o MP. Começo citando essa obra, porque aqui na introdução dessa obra, tem uma citação do promotor de justiça do Paraná, Olímpio de Sá, que participou, inclusive, do projeto do ECA, onde ele faz uma brincadeira com essa frase, dizendo que lugar de criança não é na escola e que lugar de criança é no orçamento. Aí eu dou continuidade a essa brincadeira dele e vou dizer o seguinte, que lugar de criança não é na escola, não é no orçamento, e sim
na execução orçamentária. Porque também se ficar no mundo das ideias não vai adiantar nada. Então a gente precisa executar aqueles projetos. Pois bem, a legislação que rege a matéria. Então estamos tratando do fundo e do conselho. Tudo começa na Constituição Federal, como sempre. A Lei 8.069, o ECA, de 1990, regulamenta a matéria. Então, o que nós estamos tratando aqui não é nada novo, é algo que já existe há um bom tempo. A 12.594 desse ano, recentemente, realizou uma série de alterações aqui na 8.069. A 4.320, no que pese ali da década de 60, continua em vigor. É a lei aí que rege a administração pública na parte financeira e contábil, aplicada a todos os entes da federação. Pessoal, não se preocupe com anotações, claro, alguma coisa que você queira anotar, fique à vontade. Mas depois isso ficará disponível também no site do tribunal, né? Você já tem o artigo e depois também a apresentação ficará disponível. Então, continuando, as resoluções do CONANDA, que tem competência para regulamentar a matéria, a 105 trata diretamente do Conselho e a 137 trata do fundo. Cuidado com a 105, porque ela foi alterada pela 106, de 2005, e pela 116, em 2006. Então, se você entra no site do CONANDA e pega a 105, ela está com a redação da época. Depois, quem quiser solicitar lá, pode me solicitar por e-mail que eu mando ela atualizada. Eu já tenho ela em Word lá, eu já peguei, tenho ela totalmente atualizada com essas duas alterações. Solicita que a gente remete. Legislação municipal. Então, lá no município, eu tenho uma lei que vai criar o fundo, tenho uma lei que vai criar o conselho. O ideal era para ser a mesma lei, né? Em alguns municípios é a mesma lei, porque a UECA exigiu os dois no mesmo momento, então, teoricamente, a mesma lei teria resolvido isso. Mas nada impede de, posteriormente, você ter outra lei, né? Se você não criou na época própria. Pré-julgados do tribunal. O que vem a ser o pré-julgado do Tribunal de Contas? Os entes da administração pública, diante de uma dúvida com relação à interpretação da legislação, pode fazer uma pergunta ao Tribunal de Contas. Isso gera um processo no âmbito do tribunal e, quando após a tramitação e decidido, isso gera um pré-julgado. O que é o pré-julgado? É o entendimento do Tribunal de Contas sobre uma determinada matéria. Então, você pode, por exemplo, acessar o site do Tribunal de Contas e lá você vai ter serviços pré-julgados e consultar os pré-julgados. E você consegue consultar por palavras, por exemplo. Coloca lá a palavra fundo, criança, tal, e você vai achar os pré-julgados que tratam da matéria. Então, é uma ferramenta que você pode utilizar. Ok. Então, falamos que tudo começa pela Constituição, né? O artigo 227, que inclusive na década de 80 foi objeto de manifestações populares, o próprio ECA também passou por essa manifestação, acho que colheram na época mais de 1 milhão de assinaturas. Alguns doutrinadores dizem que ele foi cruel. Cruel por quê? Porque o dever é de todo mundo. O dever não é do Estado. O dever é da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e adolescente todos os direitos que estão ali elencados. Bastaria direito à vida, né? Mas o legislador gosta de especificar. Porque vida sem alimentação, sem saúde, também não seria possível, né? E ainda colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, etc. Ok? Então, tudo começa aqui pela Constituição. Da própria Constituição, você já tem um embasamento, então, para o surgimento dos conselhos. Porque se o dever não é só do Estado, é da sociedade e da família, então o conselho é o instrumento onde você vai ter 50% ali da sociedade atuando para definir a política da criança e adolescente. E percebam que talvez seja um problema histórico nosso, porque os conselhos surgiram basicamente de duas formas. Ou surgiram fruto de revolução, né? Tivemos casos aí na história de países que foram até governados por conselhos, ou conselhos surgiram dentro da própria administração pública. O próprio Estado criando o conselho. Esse é o nosso caso. Então, é um vício já de origem, né? Então, a nossa história é que o conselho foi criado pelo próprio Estado. Então, isso justifica alguns problemas, algumas dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Pois bem, posteriormente, a Lei 8.069 de 90, no artigo 88, estabelece as diretrizes da política de atendimento da criança e adolescente e coloca no inciso 2º
que é uma diretriz dessa política a criação de conselhos municipais, estaduais e nacional. Esqueceram alguém aqui, né? Esqueceram quem? O Distrito Federal é um problema, né? Geralmente eles esquecem o coitado, né? Mas claro que foi só um erro material. Claro que o Distrito Federal tem que ter Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Então ele é um órgão deliberativo e controlador, conforme o Ministério Público Estadual já falou ali na sua apresentação. E exige o quê? Participação popular paritária. E essa participação popular se dá de que forma? Por meio de organizações representativas. E eu vou ter uma lei lá no ente, criando esse conselho. Ainda é uma diretriz da política de atendimento a manutenção do quê? De fundos. Então eu tenho que ter fundo nacional, estadual, municipal, vinculado ao respectivo CMDCA, ou CMDK, como queiram, né? Pela língua portuguesa parece que seria CMDCA, né? Não podemos misturar aí, soletrar letras e sílabas. Estou tentando me adaptar ao CMDCA. Eu falava CMDK. Vamos lá, então, CMDCA. Ok? Então, eu tenho que ter um fundo. Novamente, aqui o Distrito Federal, coitado, ficou de fora, mas ele também tem que ter um fundo. E o conceito de fundo? Lá na 4320 de 64, a Lei da Contabilidade Pública, lá, está dito que o fundo é o produto de receitas especificadas que se vinculam à realização de determinados objetivos e serviços. Ou seja, o fundo nada mais é que um mecanismo para você separar parte do orçamento para tratar de um determinado assunto. Eu vou pegar aqui essa receita, vou guardar aqui nesse quadrado e vou tratar aqui só de despesa de criança e adolescente conforme está normatizado. Igual acontece lá com o Fundo Municipal de Saúde. Todo o recurso que está lá no Fundo Municipal de Saúde é utilizado para a área da saúde. Você não vai utilizar aquele recurso para educação infantil, nada disso. E sempre quando você diz que não cabe a aplicação, você não está dizendo que aquela despesa não deve ser realizada. Muitas vezes deve ser realizada, só não deve ser realizada com aquele recurso, que não é o objeto dele. Aqui só para a gente evitar confusões, outras siglas que aparecem. Porque o ECA criou o fundo, só que em nenhum momento, naquilo tudo que foi regulamentado sobre o fundo, foi dito, a sigla é essa. Não. Então, as pessoas é que foram utilizando. Então, a que está sendo mais utilizada hoje na doutrina é o FIA. Mas você encontra FINAD, FMDCA, Fundo Criança, FUNCriança, FMCA. Se fôssemos seguir literalmente o que está na lei, a sigla adequada seria essa, né? Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Mas tem sido mais utilizado é FIA. Florianópolis, por exemplo, utiliza essa sigla aqui, né? Vocês têm alguém de Florianópolis aí? Tem alguém de Florianópolis? É essa sigla ali, né? FMDCA. Então, algumas características desse fundo, considerando ali o que está previsto na legislação. Então, se é uma diretriz da política de atendimento, é obrigatório. Então, não há possibilidade de não existir o fundo. Lei. De acordo com a 4320, o fundo é criado por lei. Então, se você lá no seu município tem algum problema aí, já pode ser o momento de deliberação do CMDCA, certo? Se o fundo foi criado por decreto. Então, o CMDCA pode deliberar e remeter ao executivo para que adote as providências para regularizar a situação. Ele está vinculado ao CMDCA, então é o conselho que vai dizer aonde esse recurso será aplicado, quais os projetos. Fundo único. Mas não falou que pode ter o fundo da saúde e outros fundos? Você pode ter outros fundos, certo? O que não podemos ter é mais de um fundo para tratar do mesmo assunto, aí no caso a criança e adolescente. Não é pessoa jurídica, é um fundo. Se alguém pergunta qual é a natureza jurídica do fundo, é ser um fundo, que é o quê? Parte do orçamento que fica separado para tratar de um determinado tipo de despesa. Isso é fundo. Aí geralmente vem aquela, né? Mas tem a inscrição no CNPJ. Então, claro, a sigla aqui leva a erro. Porque o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, você pensa, não, mas espera aí, se eu tenho esse número e é Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, eu sou pessoa jurídica. Só que você encontra, primeiro,
O CNPJ não é competência do Tribunal de Contas, certo? Receita Federal do Brasil, que tem responsabilidade sobre essa inscrição. Vocês lembram aí, os mais velhos vão lembrar, qual era o instrumento anterior ao CNPJ? CGC. A nomenclatura anterior era melhor, Cadastro Geral de Contribuintes, certo? Não levava a pessoa a erro. Então agora eles mudaram, essa nova sigla aí leva a pessoa a erro. Porque ela é utilizada para fins tributários, para cumprimento de obrigações acessórias, para entregar uma DIRF, uma DCTF, para poder recolher FGTS, pagar previdência. Você encontra na normativa da Receita Federal mais exemplos de quem tem que ter CNPJ e não é pessoa jurídica do que quem tem e é pessoa jurídica, certo? Eu moro em condomínio edilício, que a legislação fala, tem CNPJ para pagar FGTS, INSS dos empregados, tal, lá do condomínio, e o condomínio não é pessoa jurídica. Quem for candidato, certo? Vai ter CNPJ para prestar contas. Também não é pessoa jurídica. Então tem N exemplos aí de situações em que você tem o CNPJ e não é uma pessoa jurídica. Então não há vinculação, certo? Só deixar isso claro, que o fato da existência do CNPJ não transforma aquele ente envolvido ou fundo em uma pessoa jurídica. Já comentamos, o FIA, então, ele integra o orçamento público. Então, você tem o orçamento do município e ali dentro você tem o fundo. Ele tem uma conta bancária específica. O Tribunal de Contas, há muito tempo, entendia nesse sentido, que o FIA tem que ter uma conta bancária específica. Tínhamos um pré-julgado nesse sentido, mas ainda havia uma resistência de alguns que entendiam que não era necessário. Agora não se tem mais dúvida. Aquela lei lá que eu citei, a 12.594, alterou o ECA e agora tem lá, na própria ECA, um artigo dizendo que tem que ter conta bancária específica. Gestor do fundo. Então, o FIA está vinculado ao Conselho, que delibera e controla o fundo. Mas o gestor do fundo, o ordenador da despesa, é outro, certo? Então, são situações diferentes, funções diferentes aí. Então, a lei que cria o fundo vai dizer aonde esse órgão, aonde esse fundo está vinculado. Ele vai estar vinculado, sei lá, uma secretaria e tal. Aí quem for ordenador lá da secretaria vai responder também pelo fundo. Então, como ele está dentro do orçamento e faz parte da administração pública, ele fica sujeito ao controle interno e controle externo. O externo aí do Legislativo, o Tribunal de Contas, e o interno lá do município. Então, essa questão, para frisar bem, então, essa questão de dois gestores. Então, o fundo está vinculado ao Conselho. Então, ele aqui delibera e controla esses recursos do fundo. E o gestor do fundo vai o quê? Empenhar, liquidar e pagar, vai efetuar aqueles atos burocráticos da administração pública, certo? Então, isso aqui daí não vai ser função do Conselho. A 137, conforme a gente comentou, regulamenta o fundo, né? De 2010, essa resolução. No artigo 10, ele estabelece alguns exemplos aqui de receitas que podem compor o FIA. Então, recursos públicos que lhe forem destinados, consignados no orçamento. Então, a princípio, qualquer recurso, claro, qualquer recurso entre aspas, né? Já é um recurso vinculado para uma outra, não tem como jogar para o FIA, né? Mas, a princípio, recursos livres lá do município, ele poderia alocar para o fundo. Uma outra situação, ó, aqui não esqueceram o Distrito Federal, né? Já ficou contente, o quadradinho foi lembrado. Existe a possibilidade aqui na normativa do CONANDA de você obter recursos aí do fundo estadual, por exemplo. Porque tem aqui a previsão de fundo a fundo. Quem sabe o Estado aí está começando a se estruturar, né? Porque hoje, né? Hoje nós temos lá 600, 800 mil reais, é muito pouco. Você tem aí fundo municipal com mais de 5 milhões. Então, quer dizer, um fundo estadual que não tem nem 1 milhão é muito pouco. Doações. Então, doações, qualquer pessoa física, eu posso, um ato meu, diminuindo o meu patrimônio, repassar recurso para o fundo. Diferente da destinação do imposto de renda, que não é doação, é uma destinação, né? Parte do meu imposto de renda eu remeto para o fundo. Então, não há uma diminuição do meu patrimônio. Ou eu vou pagar menos imposto de renda, ou eu vou ter mais imposto de renda a receber.
né? Então não há uma doação realmente. A não ser, é claro, que você fizer uma destinação acima do limite. Aí parte vai ser uma doação. Outras possibilidades. Logo em seguida, a gente vai tratar especificamente da destinação do imposto de renda, tá? Que geralmente é um assunto que o pessoal gosta de se aprofunde um pouco mais. Contribuições de governos estrangeiros, tem a possibilidade, aplicação financeira, então o recurso que está lá no fundo rendeu, esse recurso fica no fundo, e recursos provenientes de multas e concursos de prognósticos. Essa questão de concursos de prognósticos aí, qual é o percentual que vocês acreditam que vai para o Fundo Nacional da Criança e Adolescente dessas loterias aí? Pô, alguém falou 5%, hein? Que otimismo, né? Que otimismo, né? Infelizmente é nada. É 0,0 mesmo. A menor parcela vai para quem acertar os números, tá? Aí vai para o Fundo Nacional da Cultura, o Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Paralímpico Brasileiro. Eu até anotei, porque a lista é grande. Parte vai para o Imposto de Renda, Seguridade Social, Crédito Educativo, Fundo Penitenciário Nacional, despesas de custeio. O pessoal fica indignado. Pô, até o penitenciário recebe esse ponto. Despesas de custeio e manutenção de serviços da Caixa, Fundo de Desenvolvimento das Loterias e um adicional para a Secretaria Nacional de Esportes. Alguns vão dizer o seguinte: mas tudo bem, indiretamente eu tenho recursos indo desses concursos para criança e adolescente, porque parte vai para a cultura. Se eu tiver alguma ação lá da cultura que envolva criança, beleza. Esporte. Mas o que eu quero dizer é que diretamente não há, certo? Poderia ser uma ideia aí, né? Deveria ir tudo para a educação e da educação ter os seus... Também seria uma ideia, né? Uma possibilidade que eu estava pensando é se você tivesse um percentual dessas loterias para o Fundo Nacional e algum critério de rateio para os municípios, seria uma possibilidade, né? Então, dentre aqueles recursos possíveis para o fundo, aquele que o Conselho consegue realmente ter uma atuação para buscar recursos seria essa destinação, porque o resto ele depende, né, da própria decisão política do gestor, do prefeito, no caso. Então, o incentivo fiscal do imposto de renda. Podem ser deduzidas as quantias referentes às contribuições efetuadas diretamente ao fundo. Então, essa destinação do imposto de renda é para o fundo, não há possibilidade de outro mecanismo. Eu não posso, não, depositei na conta bancária da organização não governamental X. Não, tem que ser lá na conta bancária específica do fundo. E comprovadas por documento emitido pelo Conselho. Então, se eu não quero ter problema nenhum, eu faço o depósito na conta bancária do fundo que eu escolhi, e depois o Conselho vai emitir um recibo lá dizendo que foi Luiz Cláudio Viana, fez uma destinação no valor de tanto, tal, e vai assinar tanto o gestor do fundo como o presidente do Conselho. Aquele ordenador da despesa e o presidente do Conselho. Então, seria o mundo ideal, né, para você não correr risco nenhum. Eu, esse ano, fiz a doação para o estadual, para o fundo estadual. Doação não, já cometi um erro, né? A destinação do imposto de renda para o fundo estadual. E não fiz nada, tá? Simplesmente fui lá, adotei os critérios lá do fundo estadual, gerei, no estado é uma DARI, como se fosse pagar um ICMS, um IPVA, gerei a guia, paguei. Estou esperando para ver se a Receita Federal vai chamar, vou cair na malha e vai reclamar. Cadê o comprovante do Conselho? Até para testar em loco, tá? Porque eu acho que em alguns casos há uma burocracia desnecessária, né? O próprio documento ali eu acho que já comprova. Porque depois você ainda vai ter a declaração do município dizendo quais as pessoas que fizeram destinação de imposto de renda. Vai constar nome, CPF, valor. Pô, e eu já tenho depósito, consta da minha declaração. Pô, já tem bastante informação, né? Mas a princípio, para não correr risco, você tem que emitir aquele comprovante. Alguns detalhes. Essa destinação, é claro, está sujeita ao quê? A limite de dedução. Primeiro, o Conselho quer fazer campanha, quer buscar esse recurso. Ele tem que ir atrás do público-alvo que possa fazer essa destinação, certo? Eu vou ter que procurar pessoas físicas que tenham determinado rendimento, que estão sujeitas à declaração de imposto de renda, senão você, né, vai estar fazendo uma campanha no local que não vai surtir efeito. A mesma coisa com pessoa jurídica.
Por exemplo, nas empresas, você vai ter que buscar as empresas tributadas pelo lucro real. Geralmente empresas maiores. Empresas menores vão estar no Simples Nacional, médias no lucro presumido, e você vai ter então as maiores aqui no lucro real. Pelo menos hoje, né, a legislação que nós temos hoje permite somente isso aqui, e no caso das empresas o limite é 1% do imposto devido. A pessoa física. Um outro problema da pessoa física é a declaração completa. Então, além da obrigação de ter um rendimento X, ainda a pessoa tem que declarar pela completa, que é aquela declaração onde você considera todas as suas despesas. Eu tenho que apresentar tudo, pensão alimentícia, despesa com médico, dentista, escola, e vai elencando tudo. Não aquela declaração em que você abandona tudo isso e vai só pelo valor fixo lá. Então tem que ser a completa e você fica limitado a 6% do imposto devido. A novidade aqui daquela lei recente, que alterou o ECA aqui com relação a esse tema, é o seguinte: é que antigamente você ficava vinculado a essas campanhas apenas em um momento. Geralmente ali de setembro, novembro, dezembro, você fazia uma campanha para buscar esse recurso, porque obrigatoriamente a destinação tinha que acontecer no ano anterior, certo? Lá em março e abril de 2013, eu vou estar fazendo a minha declaração referente a 2012. E eu teria que destinar o valor até 31 de dezembro de 2012. Eu não poderia destinar no próprio momento da declaração. Agora, o que aconteceu? Eu estou sugerindo o seguinte: eu faço uma projeção, até o final do ano, eu vou fazer uma projeção da minha declaração. Com base nessa projeção, eu cheguei à conclusão que eu posso fazer uma destinação de R$2.000, aproximadamente, porque eu só vou saber o valor exato depois de fechar o ano, ter todos os documentos. Mas fiz uma projeção lá em setembro, fiz uma estimativa, vai dar mais ou menos 2.000. Aí o que eu faço? Destino 1.400 para o FIA, agora até 31 de dezembro. No momento da declaração, agora sim, lá em março e abril, agora vou fazer minha declaração, total. Ah, não, deu 2.000, deu 2.100. 2.100, já mandei quanto? 1.400. Agora manda o restante, R$700. Então agora você tem essa possibilidade. Por que eu estou sugerindo essa questão aí de você chutar lá naquele projeto, naquele aproximado que você fez do ano anterior, um pouco acima de 50%? Porque lá em março e abril você está limitado a 3%. Certo? Não posso lá em março e abril querer remeter os 6%. Lá está limitado a 3%. Então a ideia é o quê? Mando uma parte no ano anterior e complemento no momento da declaração. Então por isso que eu digo que agora você já tem vários conselhos aí atuando em 2 momentos. Então faz uma campanha lá no final do ano, sei lá, de setembro a dezembro, e faz outra campanha de fevereiro a abril. Então, teoricamente facilitou, né? Isso aqui foram já lutas aí de conferências, Conanda, né, que conseguiram essa conquista aí. Uma outra bandeira que eles estão tentando é o quê? Que abrisse também a possibilidade para outras declarações, que não ficasse só na completa. Mas, por enquanto, o que nós temos é isso aí. Uma outra questão envolvendo a destinação. Nós temos 3 possibilidades de destinar imposto de renda para o fundo. A que nós estamos chamando aqui de destinação genérica foi essa que eu fiz, né? Fiz um depósito para o fundo, beleza, tranquilo. Normal, tradicional. A destinação vinculada é aquela em que você entra, por exemplo, no site lá do Conselho do Município e já consta lá projetos aprovados, projeto A, B, C. Aí eu faço a destinação e digo, eu tenho preferência por esse projeto B, que eu já acompanhei o ano passado, gostei, então queria que meu recurso, a minha destinação fosse canalizado para esse projeto B. E na destinação por chancela, qual é? É aquela em que o conselho, a entidade apresenta o projeto é aprovado, e o conselho, tipo nesse caso aqui, o CMDCA de Ouro Preto em Minas Gerais, eles emitem para a entidade um certificado de autorização para a captação de recursos. Aí com esse certificado em mãos, a entidade vai atrás do recurso. Problemas. O Ministério Público Federal, no Distrito Federal, propôs uma ação considerando irregular essas 2 modalidades, entendendo que só seria possível ali a normal. A princípio houve uma suspensão, os artigos 12 e 13 lá da 137, que tratam dessas 2 modalidades. Então, a princípio, eles suspenderam a eficácia daqueles dispositivos. Depois, a suspensão foi suspensa. Suspender a suspensão, que legal, né? Resumo da ópera, continua em vigor, tá? Aí agora tramita um recurso lá no Tribunal Regional Federal para analisar o mérito.
Então, sei lá, 1 ano, 2 anos, a gente deve ter um posicionamento final aqui sobre a matéria. Hoje, continua valendo, né? A minha opinião é o seguinte, que essa daqui é problemática, tá? Acredito que essas duas aqui, quer dizer, a primeira, tranquilo, ninguém tem dúvida, né? A segunda eu também acho, não vejo problemas. Acho problemática aqui a terceira, você dar uma autorização para um ente privado e buscar recurso público. É muito estranho, né? Então, acredito que no final, talvez essa aqui deva morrer. Vedações à utilização dos recursos do fundo. Pessoal, está dando para enxergar tranquilo aí? Se bem que eu estou falando, né? Porque tem horas que nem eu estou enxergando nada aqui. Então, vedações com relação à aplicação de recursos. Em despesas que não se identifiquem diretamente com a realização de seus objetivos. Então, é claro que eu não posso ter uma despesa no fundo que não tem nada a ver com a política da criança e adolescente. Não poderia, por exemplo, ter despesa lá no fundo com relação à educação infantil, que já tem fundo próprio, é de outra área, já é uma política pública básica. Não cabe, também foi frisado ali pela promotora do Ministério Público no vídeo, não cabe despesa sem deliberação, certo? Se houve uma despesa no fundo sem manifestação do Conselho, temos aí uma irregularidade. Não cabe manutenção do Conselho Tutelar e não cabe a manutenção do próprio Conselho. Daqui a pouco nós vamos tratar das características do Conselho, aí as coisas começam eu acho que a ficar mais claras, né? Ainda vedações. Financiamento das políticas públicas básicas. Então, já falamos, né? Então, você tem, por exemplo, Fundo Municipal de Saúde, já atende a saúde. Você tem Fundeb, que atende a educação. Então, não teria sentido essas políticas serem trazidas para o fundo. Então, o objetivo do fundo é o quê? Separar a parte do orçamento para questões mais específicas envolvendo a política da criança e adolescente. Questões inovadoras, complementares. Há também aqui uma vedação com relação a imóveis. Não cabe nada. Aquisição, construção, reforma, manutenção, aluguel de imóveis. O entendimento aqui qual é a lógica? Seria mais ou menos o seguinte. A entidade, ela já existe, está lá funcionando, tocando a sua vida, certo? Então, ela já paga o seu aluguel, a sua manutenção, sua luz, sua energia, seu telefone. O que ela faz? Apresenta um projeto inovador e complementar, é aprovado e é custeado pelo fundo. Então, essa seria o mecanismo, a lógica aí da questão. Com relação a essa questão de vedação, aqui tem até um município catarinense, tá? Com relação à questão casada, eles só mudam a nomenclatura, eles chamam de Carta de Captação de Recursos. Tem um exemplo aqui que eu acho interessante. O próprio edital desse município aqui, que também é catarinense, ele elenca uma série de despesas que não devem constar, ou seja, não serão custeadas pelo fundo no projeto, para a entidade nem apresentar, né? Então, além de tudo que a gente comentou aí, eles colocaram aqui, por exemplo, despesas com cerimonial, coffee break, coquetéis, ornamentação, mestre de cerimônia, tal. Então, eles deixam bem claro, bem detalhado a despesa que não será financiada. Então, o edital pode clarear isso aí até aumentar o leque de despesas que não cabe, que não são cabíveis. Exceção. A língua portuguesa é assim, né? Aqui também, sempre tem uma exceção. Qual é a exceção? Situações emergenciais ou de calamidade pública. Claro, você visualizar isso na prática é difícil. Acho que dificilmente isso acontece. Por quê? Você tem outros instrumentos de planejamento que você vai utilizar nesses casos. Você tem reserva de contingência, por exemplo, do orçamento, que parte do orçamento não é alocado para nenhuma despesa, exatamente para essa situação. E outra situação também é se no município, por exemplo, a estiagem é um problema, que acontece todos os anos. Quer dizer, já tem um histórico no município, há 15 anos acontece estiagem. Nem é reserva de contingência, eu já botei um programa no orçamento para enfrentar isso. Mas, digamos que você fez tudo o que tinha que fazer e aconteceu alguma coisa no município. E o único recurso disponível é o recurso do FIA. Aí, é claro,
eu vou ter que utilizar, né? Não posso deixar uma catástrofe lá porque existe uma lei dizendo que não cabe. Mas mesmo assim, percebam, o CMDK vai aprovar isso. Então ele vai constatar realmente se foi decretado a situação de emergência, calamidade e tal. E confirmar a situação. A 137 no artigo 15, fala das despesas regulares. Então a aplicação dos recursos do fundo deliberada, então olha, sempre aparece essa questão da deliberação. Então realmente a despesa necessariamente precisa de uma deliberação anterior do Conselho. Deverá ser destinada para o financiamento das seguintes ações: desenvolvimento de programas e serviços complementares ou inovadores, então aquilo que a gente comentou, tempo determinado, não excedendo a 3 anos, sempre da política de promoção, proteção, defesa e atendimento da criança e do adolescente. Acolhimento. Aqui geralmente há uma certa polêmica, né? Uma certa discussão. O que aconteceu com relação ao acolhimento? Se você for buscar lá na Constituição Federal, foi dito na Constituição Federal lá no 227, nos dispositivos lá seguintes do 227, que o incentivo fiscal poderia ser utilizado para estimular o acolhimento. Aí veio o ECA e disse que poderia incentivar o acolhimento. Veio a normatização do CONANDA e disse acolhimento. As palavras estimular e incentivar foram retiradas. De certa forma, o CONANDA entendeu que incentivar e estimular, acolher é incentivar e estimular, no caso. Então, hoje, esse dispositivo não está sendo questionado naquela ação lá que eu comentei no Distrito Federal. Então, hoje ele está em vigor. Então, é possível essa questão do acolhimento sendo custeada com o fundo. Seria uma exceção, podemos dizer assim, com relação a essa questão de tempo determinado, inovador, tal, porque está previsto na própria normativa do CONANDA. Despesas regulares ainda. Programas e projetos de pesquisa, de estudos e elaboração de diagnósticos. Vocês vão perceber que eu vou bater na tecla do diagnóstico. Eu acho que não há planejamento sem diagnóstico. Não tem como atacar os problemas do município se eu não conheço os problemas. Então, eu acho que conhecer a realidade é o ponto. E projetos de capacitação. Então, a capacitação também é uma despesa possível. Desenvolvimento de programas e projetos de comunicação, campanhas educativas, publicações, divulgação. Também é uma despesa possível. Aquelas campanhas que alguns conselhos fazem, por exemplo, para buscar recurso, para captar recurso. Então, poderíamos ter um projeto aí para divulgar o próprio conselho. Porque, às vezes, o município até desconhece a existência de um fundo, desconhece que existe um conselho de criança e adolescente. Então, a sociedade tem que conhecer. E a sociedade participa do conselho. Ações de fortalecimento do sistema. Então, você tem aí, no que a doutrina fala de sistema de direitos da criança e adolescente, sistema de garantias, vários atores envolvidos. O Poder Judiciário, geralmente tem uma comarca especializada, o Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar, o CMDCA, o FIA, Assistência Social, Polícia Civil, Polícia Militar. Você começa a olhar e aquilo não acaba mais, né? Então, você envolve aí uma série de atores. Uma questão dessa questão essa questão da questão é bom, né? Essa ficou boa. É o seguinte, eu já percebi alguns municípios fazendo a Casa dos Conselhos. Ainda não pude visitar um município desse, mas a ideia me pareceu boa. Ou seja, você tem um local da administração pública onde você concentra todos os conselhos. Então, facilita a integração, troca de ideias. Às vezes, um determinado conselho, está querendo inventar uma ferramenta que outro conselho já tem, que já fez, entendeu? Então, se você está ali, pessoal, conversando no dia a dia, pode facilitar. Até teve uma etapa em que uma pessoa reclamou: pois nós tivemos um problema no nosso município, que na gestão anterior nós tínhamos esse espaço, mas o novo gestor tal acabou com essa casa tal. Aí é um problema, né? O máximo o conselho pode o quê? Deliberar, que entendia que a situação anterior era melhor. Delibera e manda para o executivo. Percebam,
Uma coisa importante também, sempre documentado. Ah, eu mandei um ofício, então existe um ofício, está protocolizado. Aí eu participei da audiência pública, a sua manifestação confere, consta da ata. Então, sempre ter esse cuidado. E o fundo? Existe obrigação que ele seja aqui, é uma questão mais contábil, que ele seja uma unidade gestora ou ele pode ser uma unidade orçamentária. Então, tem pré-julgado do Tribunal de Contas, tranquilamente, não há necessidade de ser aqui uma unidade gestora. Pode ser uma unidade orçamentária da prefeitura, da assistência social, aí é uma questão do município. Conferência. Em 2009, nós tivemos a 8ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Comentamos que na semana passada ocorreu a 9ª, com participação inclusive da Presidenta da República, né? Que disse que uma nação não se mede pelo PIB, e sim por aquilo que a nação faz para criança e adolescente. Nesse quesito, estamos mal. Se o critério for o PIB, estamos bem. Se o quesito for o que nós estamos fazendo, então ela realmente colocou esse desafio nesse sentido. Na 8ª conferência, eu destaquei alguns pontos aqui que foram levantados nessa 8ª conferência em 2009, que eu acho interessante. Ficou definido lá uma ideia de um percentual obrigatório do orçamento para o fundo. Outra ideia, que parte dos royalties de petróleo também fosse destinado para fundo. Porque nós temos um problema constitucional aqui, que é o seguinte, lá no 67 da Constituição, ele veda que você vincule impostos a determinado tipo de despesa, órgão e tal. Então, por mais que eu tenha boa vontade, eu não consigo fazer isso. Então, por isso que eles estão buscando alternativas, ou seja, algo que não seja imposto. Royalties de petróleo realmente é uma boa, né? Então, é uma ideia que é uma bandeira que está sendo levantada aí pelo CONANDA. Elencaram aqui também crime de responsabilidade fiscal se o orçamento não for executado. Outra bandeira que levantaram aqui. Outra questão, a parte orçamentária. Então, a dificuldade de orçamento, a dificuldade de realizar o instrumento, porque isso realmente não está normatizado. Eu tenho que fazer o plano de ação e de aplicação e deu. Não existe isso normatizado. Só que o problema não é do FIA e do CMDCA. Esse problema é da administração pública como um todo. Porque percebam, a Constituição é de 88 e lá na Constituição está dito que nós teríamos uma lei complementar federal regulamentando a matéria, tratando de PPA, LDO e LOA. Essa lei complementar até hoje não existe. Já tramitaram alguns projetos e ainda não foi aprovado. Então, essa dificuldade que foi levantada aqui na conferência é uma dificuldade da administração pública como um todo. Conselho, agora vamos entrar no conselho, então. Fixamos alguns conceitos sobre o fundo, ok? Parcela do orçamento que está separada, não é uma pessoa jurídica e que vai ser utilizado para determinadas despesas. Pergunto, o conselho é obrigatório ou facultativo? Obrigatório, né? É uma diretriz da política de atendimento, então é obrigatório. Outra pergunta. Qual é a natureza jurídica do conselho? O que é isso? É uma autarquia, uma fundação, pertence à administração indireta, direta? O que é? O que é o conselho? Alguém tem a palavrinha? Sempre tem alguém que... Não teremos aqui, então? Tu já está com a resposta aí, daí não vale, né? Pois é, pessoal, é um órgão público. O conselho é um órgão público. Então, dessa definição, sabendo que o conselho está dito na própria lei, órgão deliberativo e controlador. Então, ele é um órgão público. Então, a ideia órgão público surge do próprio corpo humano. Você tem órgãos que compõem o corpo humano. Então, o conselho não é uma pessoa jurídica, ele faz parte do todo, e o todo, sim, que é o município, tem personalidade. Outra coisa que decorre de você ter esse conceito de que o conselho é um órgão público, o Estado não vai criar um órgão público para deixar abandonado, certo? Então, ele tem obrigações, criou o órgão público, agora tem que dar a estrutura mínima para que o órgão público possa trabalhar. A Maria Silvia, ela diz que o órgão público é o seguinte,
É uma unidade que congrega atribuições exercidas pelos agentes públicos que o integram com o objetivo de expressar a vontade do Estado. Então, o órgão público, quando está deliberando, quando está aprovando uma resolução, o que é aquilo? Não é alguém que está fora da administração pública que está falando alguma coisa. Não, é o próprio Estado, certo? É uma expressão, é uma manifestação do próprio Estado, porque o Conselho faz parte da estrutura da administração pública. Nós até já comentamos que, historicamente, o Conselho no Brasil surgiu, foi ideia da própria administração pública. Então, algumas características que decorrem do Conselho ser um órgão público. Então, ele não é uma pessoa jurídica, ele é um órgão que faz parte do todo. Integra a estrutura da administração pública, ok? Não é algo que está fora da administração pública, faz parte da administração pública. Sendo um órgão público, está dito na Constituição que o órgão público ele é criado por lei de iniciativa do Poder Executivo. Então, você conclui duas questões. Não cabe criação de órgão público por iniciativa do Legislativo. Aí você tem um vício na iniciativa. E não cabe criação pelo Executivo, por decreto. Então, tem que ser lei. Então, a existência do Conselho decorre de uma lei, porque ele é um órgão público. Nós já temos aí uma série de municípios regularizando essa situação, onde o próprio Conselho está deliberando que há uma irregularidade, delibera e remete ao Executivo para que adote as medidas cabíveis. Ou seja, o Conselho foi criado por decreto, por exemplo, lá no município. Porque a ideia é o seguinte: para começar a atuação, eu tenho que organizar a casa, certo? O fundo tem que existir, conta bancária específica, está estruturado, o Conselho está organizado, está de acordo, beleza. Agora vamos começar a trabalhar. Porque se você começa a trabalhar com problemas estruturais, pode ter problemas. Pergunta: posso ter mais de um conselho no município? Tranquilo, né? Conselho tutelar, tranquilo, né? Porque eles possuem atribuições diferentes. Por exemplo, o município de São Paulo, a capital, tem 37 conselhos tutelares, mas apenas um CMDCA. Então, a política, quem delibera, é aquilo. Mas aquele que vai zelar, pode ter vários, vai depender do tamanho, da extensão territorial do município, população e uma série de outros fatores. Hierarquia. Há alguma hierarquia? Alguém está subordinado a alguém? O Conselho Tutelar está subordinado ao CMDK? Ou o CMDK ao Conselho Tutelar? Tranquilamente. As pessoas que balançaram a cabeça, não, é isso. Por quê? Cada um tem... O pessoal brincou em outra etapa que cada um no seu quadrado. Aqui não tem quadrado, né? Lá tinha um piso, então era cada um no seu quadrado. Então, cada um tem as suas competências. E qual é o vínculo dos conselheiros com a administração pública? Não são servidores públicos. Então, o conselheiro, ele não ocupa cargo comissionado, não ocupa cargo efetivo, não foi contratado por excepcional interesse público, não foi contratado via processo licitatório, não é empregado público regido pela CLT, ou seja, não é nada com relação a servidor público, mas ele é muito importante na administração pública. A lei diz o quê? Que ele exerce uma função de interesse público relevante. Então, esse é o vínculo dele com a administração. E não cabe remuneração. Claro, mas espera aí, o rapaz lá, ele é do conselho, mas ele é servidor? Provavelmente é da parte governamental, né? Então, claro, aquele que é da parte governamental, ele não tem vínculo como servidor na função de conselheiro. Mas se ele é servidor, ele vai ter o vínculo que ele tem lá como servidor. Composição desse conselho. Diferentemente do que ocorreu com outros conselhos, por exemplo, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, onde a própria lei estabeleceu uma estrutura mínima, já colocando quem deveria participar do conselho, né? Pais de alunos, professores, pessoal do executivo, conselho tutelar, Conselho Municipal de Educação, ele foi elencando uma estrutura mínima para aquele conselho. Aqui a lei não fez isso. Simplesmente exigiu o quê? Que ele seja paritário. Se o conselho não for paritário, conselho não é. Não é conselho.
Tem que ser paritário. Ah, tem um problema aqui, então não é conselho, né? É outra coisa, mas não é conselho. Porque se ele fugir do conceito, deixa de ser aquilo que aparentemente ele seria. Representantes do governo devem ser designados pelo prefeito no prazo de 30 dias após a posse. Então, esse ano, 2012, teremos eleição. O próximo gestor assume janeiro de 2013. Ele terá até o dia 30 de janeiro de 2013 para indicar os conselheiros da parte governamental. Representação da sociedade civil. Está dito no ECA que a representação é através das entidades, né? Uma exigência da regulamentação do CONANDA é que elas estejam constituídas há pelo menos 2 anos, certo? Geralmente, quando a legislação coloca essa questão de prazo para a Constituição, é tendo em vista histórico de fraudes. Geralmente, fraudes envolvendo entidades, ela foi criada ontem, entendeu? Então, porque você está querendo fazer algo irregular, você acaba criando uma entidade para utilizar ali numa fraude. Depende de processo democrático de escolha instaurado até 60 dias antes do término. Então, a parte não governamental, eu tenho que ter um processo democrático de escolha para que sejam definidos os nomes das entidades da parte não governamental. E vejam, quem vai participar desse processo de escolha tem que ser os conselheiros da parte não governamental. Senão você quebra a paridade. Então, lembra sempre, o conselho tem que ser paritário. Então, você nunca pode agir de uma maneira... Você analisa, mas peraí, isso aqui não vai quebrar a paridade? Vai, então peraí, não, então temos que alterar. Ah, vou montar uma comissão temática, paridade. Então sempre cuidar com a paridade, senão conselho não é. Isso, está previsto lá então essa questão, então a comissão eleitoral tem que ser composta pela parte não governamental. O MP deve ser solicitado a acompanhar o processo eleitoral. Em uma etapa, o pessoal manifestou a preocupação, pois é, a gente solicitou tal, mas o MP disse que a carga de trabalho, não sei o quê, e não consegue comparecer. De novo, qual é a sua obrigação? Solicitar. Então você tem um ofício que você remeteu ao Ministério Público solicitando. Se o Ministério Público não pôde comparecer, tudo bem, mas pelo menos a gente cumpriu o nosso papel, a nossa obrigação. Mandato de 2 anos, vedada a prorrogação ou recondução automática. Então, a entidade até pode continuar, se isso for deliberado no processo eleitoral. O que não pode é ser uma prorrogação automática. E lembrando sempre que a vaga da não governamental é da entidade, certo? Não é do Luiz Cláudio. Não devem compor o conselho. Então, a regulamentação estabeleceu algumas questões, vedando participações, novamente preocupado com a questão da paridade. Porque, de repente, se você colocar alguns representantes ali, pode quebrar a paridade. Conselho, então não caberia um conselho participar do CMDK na parte não governamental. Por que um conselho não pode participar da parte não governamental? O que é um conselho? Órgão público. Então, eu não posso colocar um órgão público na parte não governamental. Eu vou quebrar a paridade. Representante de outras esferas, também vou quebrar a paridade. Ah, vou colocar um representante do Estado de Santa Catarina, um representante da União. Então, não caberia, que daí ele está fora do município. Função de confiança e cargo comissionado. O Luiz Cláudio ocupa um cargo comissionado no município. E foi colocado no conselho na parte não governamental. Quebrou a paridade. Por mais que formalmente eu esteja na parte não governamental, mas eu ocupo um cargo comissionado, que é de confiança do executivo. Então não cabe essa situação. Você vai quebrar a paridade. Conselheiros tutelares. A 105 na redação original falava somente em conselheiros tutelares. Nas alterações ela incluiu no exercício da função, porque de repente pode ser que por algum motivo o conselheiro tutelar não esteja exercendo. Aí tudo bem, ele poderia fazer parte do conselho. Agora, se ele estiver exercendo, não cabe. Tendo em vista que não há uma regulamentação com relação à composição, então você tem no Estado conselhos com 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Então, realmente, a realidade do município é que vai definir essa questão. Aqui o Conselho, o CMDCA de Cascavel do Paraná,
uma atuação que eu acho muito interessante. Eles aprovaram uma resolução que diz o seguinte: recomendar ao município de Cascavel que faça o remanejamento dos 2 assistentes sociais admitidos por concurso público, conforme edital tal, e que esses profissionais sejam lotados no local tal. Excelente. É isso que é a atuação do CMDCA. Né? Você percebe algum problema na estrutura envolvendo criança e adolescente, delibera e remete ao executivo. O executivo vai analisar a sua proposta, se aquilo for coerente, tenho certeza que ele vai acatar. Ele vai chamar o responsável pela pasta, tal, oh, isso aqui realmente está acontecendo, ou não, interessante, vamos adotar isso aí. Esse conselho aqui, ele fez o seguinte: realizou audiência pública para tratar do plano de ação e aplicação e depois deixou em consulta pública durante 60 dias na internet. Então as pessoas ainda podiam acessar e tratar, oferecer sugestões ali sobre os planos. Esse conselho aqui, CMDCA de Barra dos Coqueiros, no Sergipe. Eu achei interessante aqui no edital que ele exige uma série de documentos para a entidade que vai participar e vai apresentar o projeto. Porque não tem sentido você repassar recurso público para uma entidade que não paga IPTU, não paga IPVA, está devendo FGTS, é meio complicado, né? Então, o edital para chamamento desse pessoal que aprova esses projetos não é um processo licitatório, mas é semelhante. Então, eles exigem aqui, requerimento solicitando a inscrição do projeto dirigido ao presidente do Conselho, cópia do estatuto da entidade, cópia da ata da última eleição e posse da diretoria, identidade, CPF, comprovante de residência do representante legal da entidade, comprovante de endereço da entidade, cópia de lei de utilidade pública municipal. Então, eles só aceitam se a entidade já foi analisada pelo Legislativo e tem uma lei que diz que ela é de utilidade pública. Cópia do CNPJ, declaração de registro da entidade no Conselho e certidão de todos os tributos: federal, dívida ativa, Estado, FGTS, Previdência, etc. Então, eu acho que isso é interessante. Uma outra questão, com relação aos projetos, e esse conselho aqui teve essa preocupação, é se no projeto você tem ali um bem permanente, que tem uma certa vida útil. Esse microfone, por exemplo, né? O que acontece com esse bem que está lá como uma despesa que foi executada no projeto? Eles colocaram no edital o seguinte: em caso de dissolução, falência ou extinção da entidade não governamental ou órgão beneficiário, ou nos casos em que houver mudança de sua finalidade, deixando de atender criança e adolescente, os materiais e equipamentos adquiridos com recursos do fundo deverão ser devolvidos ao município. Então, eles optaram aqui por devolver ao município. Tem conselho que coloca no edital a possibilidade de repassar para outra entidade que atua no mesmo segmento. Também tranquilo. Aqui um problema. Esse edital que foi lançado pelo CMDCA desse município colocou aqui emblemas aqui da Ambev, por exemplo. Não cabe, certo? Esse tipo de edital aqui, ninguém da população olhando um edital desse vai imaginar que isso aqui é recurso público. Vai pensar que isso aqui é alguma coisa do setor privado, qualquer outra coisa. Então, você não pode misturar. Tudo bem, tem uma fundação, apoiou, mas não cabe colocar aqui no edital da administração pública o símbolo dessas entidades. Você vai agradecer muito a participação, mas não podemos misturar. Aqui tem lá no site do Tribunal de Contas uma publicação, o Orçamento Público e o Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente. Então, você encontra também no site do Tribunal, está em PDF. A nona conferência que a gente comentou, eles levantaram uma série de questões e aprovaram lá várias moções. Uma delas envolve Santa Catarina, que foi apresentada pela Casa de Semiliberdade Arte e Vida de Araranguá. Qual foi a preocupação? Eles escolheram 319 assinaturas lá dos delegados e conseguiram a aprovação dessa moção. O que chama atenção aqui é que eles estão solicitando melhorias no sistema de atendimento socioeducativo. Então, eles solicitam 16 melhorias. O que chama atenção aqui, duas: ter quartos em vez de celas, janelas no lugar de grades, com roupas de camas apresentáveis, estrutura adequada na parte interna das unidades,
queremos chuveiro, banheiro, inserir privadas normais. Então, pelo jeito, nós temos algumas entidades aí que não estão atendendo a isso tudo, se eles estão solicitando isso, né, numa conferência nacional. Tá, pessoal, agora tentar resgatar aqui onde é que nós estávamos, né? Nós estávamos falando da questão da paridade e alguns exemplos de pessoas que não devem compor o conselho para evitar a quebra da paridade. O poder legislativo. Nós tínhamos aí vários municípios com uma vaga de vereador lá no conselho. E vários municípios já regularizaram a situação. Acho que em 2009 e 2010 houve uma avalanche assim, de projetos de lei retificando isso. Porque senão daí você teria na parte governamental alguém que está fora do poder executivo, você ia quebrar a paridade. CIPIA. Alguém aqui nunca ouviu falar nesse sistema? Todo mundo conhece o sistema, então? Alguém não conhece. Então aqui é só para lembrar que esse sistema deve ser alimentado. Porque esse sistema é que vai possibilitar, por exemplo, e facilitar até mesmo um diagnóstico. Porque daí você cria um banco de dados de tudo aquilo que aconteceu no seu município. Alguns municípios, em algumas etapas, têm apresentado algumas dificuldades na alimentação desse sistema. Aí você vai ter que recorrer àquele que é responsável pelo sistema. De novo, né? Tudo de forma... Tudo formal, manda um e-mail, manda um ofício, dizendo quais são os problemas, não consigo acessar, o sistema trava, relata o que aconteceu, o horário, tentei inserir um dado no dia tal, no horário tal. A gente sempre que pode está em contato com, a gente participa em reuniões em Brasília, a gente tem apresentado as reclamações, porque não é só desse sistema, né? Tem outros, CIOP da vida, a gente está lá sempre, o pessoal está querendo melhorias no sistema. Mas o importante é o quê? O sistema tem que ser alimentado. Você consegue entrar nesse sistema e consultar o que aconteceu em determinado município do estado. Está lá aberto ao público. Atribuições do conselho. Então, vamos destacar aqui algumas atribuições do conselho. Acompanhar, monitorar e avaliar as políticas no seu âmbito de atuação. Então, na política da criança e adolescente. Divulgar e promover as políticas e práticas bem-sucedidas. Então, eu tenho que divulgar aquilo que está funcionando também. O próprio diagnóstico deve ser feito desta forma. Você vai levantar um tema, isso está bem, esses aqui temos que aperfeiçoar. Até para que você possa continuar fazendo bem aquilo que você já faz. Senão daqui a pouco no próximo diagnóstico, né, pode trocar de lugar aí. O que era bom passa a ser ruim. Difundir junto à sociedade local a concepção de criança e adolescente como sujeitos de direito. Então, parece novidade, mas isso é de 1990. Então, de novo, é problema histórico aí, né? Então, a partir da legislação da década de 90, é que a criança e adolescente passou a ser encarada como sujeito de direito e não mais como alguém numa situação irregular por qualquer motivo, que era isso que dizia a legislação anterior, que era o Código de Menores. Aqui, ó. Então, é a tecla que eu já falei. Então, conhecer a realidade local. Então, eu tenho que conhecer a realidade local para que eu possa agir. Esse município aqui, só para a gente ter uma ideia, tem algumas questões que foram levantadas. Uma em cada 5 crianças vive em condições de pobreza. Então, 20% das crianças estão em situação de pobreza. A maioria dos serviços está concentrada na região central da cidade, mas os problemas lá não estão. Ou seja, então perceberam no diagnóstico que os problemas estão aqui e as entidades estão fora desses locais. Então, por isso que a importância é você conhecer a realidade. Demanda de mais de 1.600 vagas para creche no município. Então, o município precisaria criar mais 1.600 vagas para creche. A maioria dos jovens aí de 15 a 19 anos está fora do ensino médio, mais de 50%. Também é um dado preocupante. Outro dado também que eu fiquei preocupado aqui é o seguinte. Adolescentes do 9º ano do ensino fundamental que já tiveram contato com álcool ou cigarro, percentual elevadíssimo, mais de 70%.
Então, quer dizer, você pode focar alguma ação nesse sentido, né? Então, por isso que você conhecer a realidade é importante. Outra questão que foi levantada no diagnóstico é que o sistema não era alimentado. Ou, quando era alimentado, não era alimentado da forma correta. Então, isso dificultou o próprio diagnóstico. Eles tiveram que buscar outros mecanismos para realizar o diagnóstico. Também sugiro aqui uma leitura, um contato, para quem não conhece, sei que muitos já conhecem, uma publicação aqui chamada Conhecer para Transformar. É uma publicação interessante porque traz aqui passo a passo de como fazer o diagnóstico, traz exemplos de questionário, planilhas, coloca aqui uma série de ideias que eu acho que são interessantes. Então, é uma iniciativa da Fundação Pro Menino. Então, se você procurar lá na internet por Conhecer para Transformar e Fundação Pro Menino, você deve encontrar. Então, é isso. Tudo começa pelo diagnóstico, né? Com o diagnóstico é que eu posso definir prioridades. Aí, na hora de aprovar um projeto, o recurso é escasso. Eu tenho 15 projetos, vou aprovar 5. E daí? Vou na base do acho? Não, eu vou estabelecer prioridades. Se você não tem o diagnóstico, não dá para fazer nada? Não, dá para fazer. Dá para trabalhar sem diagnóstico. Só que você vai assim meio que na intuição. Eu acho aqui, eu acho ali, mas você não conhece realmente a realidade. Propor e acompanhar reordenamento, funcionamento, articulado, tal. Aqui a gente comentou aquela questão da casa lá de conselhos. É uma forma de você buscar o envolvimento, a articulação aí de vários segmentos, que vai facilitar até mesmo o diagnóstico. Promover e apoiar campanhas educativas. Então, já comentamos também que é uma despesa possível, então é uma atribuição do Conselho. Dois conceitos que eu acho que a gente também tem que ter em mente é o seguinte. Primeiro, o FIA não é sinônimo de destinação de imposto de renda, certo? A gente viu que o FIA tem uma possibilidade de receitas que são direcionadas para ele e não se restringe à destinação de imposto de renda, certo? É uma possibilidade. E a outra questão é que o papel do Conselho não é de cuidar só do fundo. Isso aí, na maioria dos casos, é o mínimo, ou quase nada, certo? Deliberar sobre os recursos do fundo. Tem município aí que às vezes vai ter 10 mil para deliberar. Então, é claro que o papel do Conselho não é esse. Eu dei ali vários exemplos de atuação que você não está preso ao fundo, certo? É uma das atribuições. Ele que vai deliberar e controlar os recursos do fundo. É uma das atribuições que eu estou citando alguns exemplos aqui, nós já estamos na letra H, certo? Uma das atribuições é deliberar e controlar o fundo. Só que ele pode, aquele exemplo que a gente citou ali do município de Cascavel. Essa função aqui eu acho importante, depois a gente aprofunda essa questão do planejamento, tá? Eu acho que é um momento que você consegue trocar ideias aí com uma série de atores. Então, a questão do planejamento, a gente já vai abordar especificamente essa situação. Então, gerir o fundo, então isso a gente já comentou. Então, é atribuição do Conselho, ele que vai elaborar o plano de aplicação dos recursos do fundo. Acompanhar e oferecer subsídios na elaboração legislativa local. Excelente essa atribuição também. Eu já percebi conselhos que fizeram o seguinte. O Executivo remeteu um projeto de lei ao Legislativo que tratava de criança e adolescente. O Conselho percebeu que um determinado dispositivo ali era contra a política da criança e adolescente, deliberou no Conselho e propôs uma nova redação. E isso foi ao Legislativo. Então, quer dizer, agora o Legislativo tem duas opções, né? Vai ver se concorda ou não com a redação que veio do Executivo ou se aquela redação do Conselho é melhor para a sociedade, para o município. Então, percebam, você tem que pensar na política da criança e adolescente como um todo e você pode atuar nessa questão. Fomentar a integração, já comentamos, né? Então, todos os atores envolvidos, são vários aí, MP, Poder Judiciário, Civil, Militar e segue. Pois as atribuições não acabam, né? Já vai acabar o alfabeto. Atuar como instância de apoio. Então, às vezes, muitas vezes, o CMDCA pode ser procurado como instância de apoio, porque já que ele está envolvido na política da criança e adolescente, eu posso ir lá buscar informações, até mesmo para apresentar um projeto, alguma coisa. O que definiram como prioridade? Eu posso, na minha entidade, de repente, pensar em um projeto complementar inovador
daquilo que foi levantado no diagnóstico e que foi estabelecido pelo Conselho como prioridade. Integrar-se com outros órgãos executores das políticas públicas, isso facilita principalmente o diagnóstico, né? E até evitar de duplicidade de informações ou até mesmo duplicidade de construção de ferramentas. De repente eu já tenho aquela ferramenta. Registrar as organizações, então as organizações que tratam da política da criança e adolescente, elas terão um registro lá no Conselho, no município. E além de registrar, eu vou ter o quê? Que recadastrar essas entidades. Eu tenho que acompanhar, porque senão daqui a pouco eu penso que eu tenho 15 entidades lá no município, mas se não há um acompanhamento, de repente aquela entidade não existe mais, não está funcionando, foi dado baixa e ninguém comunicou ao Conselho e eu não tenho essa informação. Então eu teria que ter um acompanhamento dessa situação, que daí eu tenho um conhecimento ali das entidades. Assim como as entidades, escrever os programas. Aqui, isso, percebeu? Aqui eu já estou exigindo as entidades governamentais para a inscrição dos programas. Foi uma questão diferente. Agora, não vejo problema da inscrição do ente também, né? Quer dizer, porque talvez seja estranho, porque já faz parte do meu organograma. Ela está dentro da estrutura, né? Aí eu vou registrar também para ter conhecimento. Regulamentar, organizar e coordenar o processo de escolha dos conselheiros tutelares. Então, não há hierarquia entre os conselhos, mas é uma atribuição do CMDCA ser responsável por essa escolha aí dos conselheiros tutelares. Assim como também uma eventual falta grave aí de um conselheiro tutelar, é o CMDCA que vai apurar isso aí. Então, não é que existe hierarquia, é uma atribuição do conselho. Pessoal, então tudo bem. A própria conferência lá de 2009 levantou a preocupação dos instrumentos de planejamento que não existem e que você tem uma certa dificuldade e você tem realmente aí, você faz um levantamento, tem de tudo mesmo. Você encontra aí mais de, sei lá, 50 modelos é pouco. Então, algumas sugestões que eu posso passar aqui é o seguinte. Pela regulamentação, foi dito, por exemplo, que o plano de ação ele é anual ou plurianual. Eu acho que o plano de ação, eu entendo que o plano de ação tem que ser algo maior. 4 anos, 6 anos, mais exercícios. Porque você não consegue, por exemplo, aquele município que levantou aquele diagnóstico ali com aquela série de problemas, é ilusório um plano de ação para querer resolver aquilo ali em 1 ano. Né? 1.600 vagas de creche. Outra questão, o plano de ação, ele não está preso especificamente ao fundo. Eu posso ter no plano de ação algumas atividades, algumas ações que vão encarar problemas lá do diagnóstico, que a unidade orçamentária é o fundo. E na maioria, não. Por exemplo, creche. Aquele caso ali, levantaram que é um problema sério no município, a questão da creche. Isso não vai ser recurso do fundo, mas o conselho vai colocar no plano de ação. Pô, nós temos que dar um jeito nisso aqui. Vamos, pelo menos, colocar no plano de ação que a gente tenha uma meta de acabar com essa falta de vagas de creche no município. Então, ele contém os programas a serem implementados no âmbito da política da criança e do adolescente. Considerando o quê? O resultado do diagnóstico. Então, pelo conceito de plano de ação, não existe plano de ação sem diagnóstico. Eu vou fazer um plano de ação sem diagnóstico. É um plano de ação capenga, né? Vai na base do acha, entendeu? Mas pelo conceito, eu teria que conhecer a realidade e daí vou traçar metas para tentar resolver aqueles problemas ali. Já o plano de aplicação, ele é específico ao fundo. Então, o plano de aplicação é a parte do fundo. Então, eu levantei tudo ali para, sei lá, 6 anos. Já vi conselho fazendo plano de ação para 6 anos. Então, ele traçou ali as metas de ações dele para resolver alguns problemas que ele percebeu no diagnóstico. Daqueles problemas, alguns serão custeados com recursos do fundo, aí ele vai lá e trata do plano de aplicação para aquele exercício do fundo. De que forma que eu posso, então, trabalhar, interagir aí com o Poder Executivo e com o Poder Legislativo para chegar, para que no orçamento conste lá aquilo que o CMDCA entendeu como importante, prioridade para o município. Então, hoje, já comentamos que não há regulamentação, aquela lei complementar não existe até hoje. O que você tem é o quê?
dispositivos esparsos aí na Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal, a 4.320, tratando aí algumas questões dessa matéria. Mas eu não tenho um instrumento único aí, regulamentador. O PPA, Plano Plurianual, ele é elaborado para 4 exercícios. Então, teremos eleição em 2012, o gestor assume em 2013, vai elaborar o PPA de 2014, 15, 16 e 17. Então, o gestor sempre executa um ano do PPA do gestor anterior e deixa um ano para o próximo. Pode até ser o mesmo, né, no caso de reeleição. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela estabelece uma série de questões que estão previstas lá na Lei de Responsabilidade Fiscal e vai também traçar as diretrizes do orçamento. E daí o orçamento, que é a Lei Orçamentária Anual, vai então prever a receita e fixar a despesa. Então é aquela que realmente eu vou executar lá. Então percebam que o planejamento ele é sempre prévio. Lá em 2013, eu vou estar trabalhando com PPA de 14, 15, 16, 17. Esse ano, eu estou preparando a LDO e LOA de 2013. Então, esses dois aqui, anuais, e esse aqui para 4 anos. Algumas características desses instrumentos. No caso brasileiro, optou-se pelo planejamento formal, ou seja, o orçamento é aprovado através de lei. Então, eu tenho uma lei que aprova aqueles instrumentos. É uma lei ordinária aí no sentido, não no sentido de ordinária, né? Ordinária aí significa que é uma lei normal, uma lei comum. Ou seja, aquela lei que mais é aprovada no Poder Legislativo. Por exemplo, o ECA é uma lei ordinária, a 4.320, a 12.594 que a gente citou, são leis ordinárias. Significa que essas leis são aprovadas com a maioria dos presentes. Eu não preciso olhar para o número integral daquela casa, eu só olho para os presentes. A maioria dos presentes vai aprovar esse PPA, LDO e LOA. Leis hierarquizadas, qual é o significado? A lei orçamentária deve respeitar a LDO e deve respeitar o PPA. Eu não posso fazer alguma coisa no orçamento se eu não tenho autorização do Legislativo no PPA aqui que previu para 4 anos, por exemplo. Uma construção de uma determinada obra lá. Princípio da exclusividade. O orçamento público, ele possui uma série de princípios. Estou dando destaque aqui para esse caso. O que significa? Eu não posso aproveitar uma lei orçamentária, vamos aproveitar esse projeto aqui para alterar aquela lei lá que trata, sei lá, de cargo público, qualquer outra coisa. Não cabe, certo? Eu não vou procurar esse tipo de assunto em uma lei orçamentária. As leis orçamentárias vão tratar de previsão de receita e fixação de despesa. A lei é de iniciativa exclusiva do Executivo, então PPA, LDO e LOA, o projeto é elaborado lá pelo Executivo e remetido ao Poder Legislativo do município. Então, no momento do planejamento, da elaboração do projeto, que é a competência do Executivo, o CMDCA pode e deve participar. Vai remeter as suas deliberações, aquilo que ele entende importante, para que o Executivo inclua isso no orçamento. Depois, eu vou acompanhar isso nas audiências públicas. Porque, obrigatoriamente, PPA, LDO e LOA tem que ter audiência pública. Então, em algum momento, teremos audiências públicas e você já delibera, já também antes, né, no início do ano, que você quer sempre ser comunicado com antecedência. Não adianta, está lá o conselho, recebe a comunicação, daqui a meia hora vai ter audiência pública. Como é que vai se preparar para essa audiência pública daqui a meia hora? Não, então já tem que ter uma agenda prévia. Senão, no início do ano, já sei que, sei lá, data X é do PPA, data X é da LDO, data X é para que haja um planejamento e eu possa realmente ter uma contribuição. Porque, às vezes, o pessoal reclama, mas essa audiência pública não serve para nada, a gente divulga e ninguém participa, não sei o quê. Mas, de repente, você também não está divulgando da forma correta, né? Então, faça a coisa da forma correta. Aí, se realmente a sociedade não queira participar, é um outro problema. Até em uma etapa de concórdia, na etapa de concórdia, à noite no hotel, concórdia ia ser no dia seguinte. Aí eu fiquei à noite no hotel assistindo um debate.
Pô, quando eu liguei, debate político dos candidatos a prefeito. Legal, é aqui que eu vou ficar. Então, um dos temas foi esse, a questão das audiências públicas, do orçamento participativo. Então, um candidato defendendo que não, que aquilo era só gritaria, que não servia para nada. O outro já defendendo que não, entende que é um instrumento importante, que já aplicou na gestão dele, deu certo, não sei o quê, não sei o quê. Então, é um tema que tem vários pensamentos aí, mas eu acho que é um instrumento legal. Então, que com relação à lei de responsabilidade fiscal, aqui no 48, é uma obrigatoriedade, certo? Então, não há possibilidade de não existir audiência pública para esses temas. Ok, participei lá do projeto no executivo, remeti lá o que eu tinha aqui, as minhas propostas, participei da audiência pública, um conselheiro se manifestou, constou na ata lá da audiência pública, e agora o projeto está no legislativo. Ainda resta uma esperança. Algumas situações podem ser alteradas lá no legislativo, poucas. Primeiro, ele está preso à questão da hierarquia, então o orçamento está preso ao PPA e LDO. Você pode corrigir erros ou omissões, então às vezes até um erro de cálculo, você pode sugerir então ao legislativo para que retifique isso, se for um erro. Agora, com relação à despesa propriamente dita, o problema do legislativo qual é? É que para inserir alguma coisa, outra coisa dança, certo? Ele não pode inventar receita nova. Então, ele vai anular alguma despesa para, de repente, incluir uma outra despesa se alguém está solicitando e ele entender que aquilo ali é o caso de emenda. Então, você pode, de alguma forma, também participar das discussões lá no legislativo. Participei do projeto, participei da audiência pública, acompanhei no legislativo, agora foi aprovado. Agora já é lei. Ainda existe uma possibilidade. Qual é a possibilidade agora? Se o planejamento é lei, lei pode ser alterada, certo? Então, essa questão aqui vamos descartar, porque créditos adicionais extraordinários são para situações emergenciais, não é o nosso caso aqui. Então, vamos ficar aqui com os créditos adicionais suplementares e os especiais. Então, no crédito adicional suplementar, eu já tenho a dotação no orçamento e eu só quero aumentar o valor. Então, eu já tenho lá uma dotação de 50 mil, gostaria que isso passasse para 70 mil. Então, eu vou usar aqui o Instituto do Suplementar. Eu não tenho a dotação no orçamento. Aí é uma coisa especial, porque não consta do orçamento. É algo que eu quero inovar lá no orçamento. Então, é uma possibilidade que você tem aqui de interagir ainda com o orçamento, alterando esse orçamento. Então, você tem, desde o projeto, você tem audiência pública, você pode participar no legislativo e você ainda pode depois alterar o orçamento. Aqui um resumo da ópera. Primeiro, então o que a gente colocou ali é o diagnóstico. Então, eu tenho que ter um diagnóstico. Sem o diagnóstico, não existe um plano de ação pelo que foi regulamentado pelo CONANDA. Porque se ele amarrou o plano de ação ao diagnóstico, se eu faço um plano de ação sem diagnóstico, é um plano de ação que a gente já comentou, né? Que ele nasce com uma certa falha, porque você não tem o conhecimento da realidade. Ok, fiz o diagnóstico, plano de ação para tentar resolver aqueles problemas, o plano de aplicação específico para o fundo. Vou apresentar essa proposta ao executivo, para que isso seja incorporado no momento adequado ao orçamento, e depois eu vou acompanhar a execução. Por quê? Porque a gente viu ali que o CMDCA é um órgão o quê? Que delibera e controla. Então, além de remeter o plano, colocar no orçamento, depois ele vai acompanhar a execução dessa despesa. Até essa questão de ser um fundo, essa parte do plano de aplicação, facilita por quê? Imagina se você tivesse que chegar no município de Joinville, eu queria dar uma olhada aí, o CMDCA, tá? Foi lá, elegeu 2 conselheiros que vão dar uma olhada na despesa do exercício de 2011 do fundo. Eu quero dar uma olhada aí na despesa do fundo da criança e adolescente. Tá aí, a documentação do município está aí nessa sala, te vira. Não, ele vai te dar as caixas do fundo. Então, depende da estrutura do município aí, pode estar em uma caixa, 2, 3, então facilita o trabalho de todo mundo, né? Então, é um dos objetivos da gente ter aí o fundo, essa questão de parte do orçamento separado. Aqui, então, fixando bem, então, o nosso entendimento. Geração dos fundamentos para elaborar o plano de ação. Quais são, onde é que eu busco o fundamento
para elaborar o plano de ação? No diagnóstico, exatamente. Então, o meu fundamento, o que fundamenta a minha proposta de plano de ação é aquilo que eu levantei no município. Eu constatei a realidade é essa, e agora eu tenho esse plano para tentar combater isso aqui. Vou definir os programas, vou definir as unidades orçamentárias e vou deliberar e aprovar o plano de ação. E claro que também a parte que é específica do fundo, eu também vou tratar no plano de aplicação. Algum questionamento, pessoal? Alguma indagação? Se tivéssemos uma normativa, tá? Eu não sei se existe essa bandeira no CONANDA, ainda não pude acompanhar na íntegra o resultado da 9ª conferência. Então, não sei se existe uma ideia, de repente, uma resolução do CONANDA regulamentando o plano de ação e plano de aplicação. Não sei se existe essa bandeira, mas seria interessante. De novo aqui, ó, então, para ficar na mente de todos, então eu acredito que o planejamento depende do diagnóstico. Então, para fazer o planejamento, eu tenho que ter o diagnóstico. Então, é uma dependência, não é uma dependência química, mas é uma dependência muito grande. A gente começou falando lá que lugar de criança é na escola. Então, como a gente começou com a educação, eu queria terminar aqui com esse educador norte-americano, que ele disse o seguinte: se você acha que a educação custa caro, experimente a ignorância. Aí você vai ver o que custa caro, né? O primeiro caro é financeiro, o segundo caro é oportunidades, é a sua vivência na própria sociedade, você acaba sendo excluído de tudo. Pessoal, então eu agradeço aí a participação de todos. Vou deixar aqui à disposição o e-mail de contato para que vocês possam aí levantar questões, né? Não deu nem tempo, né? Já está bombando lá no meu e-mail. Ontem já tive que responder 3 municípios. Então o pessoal realmente está bem interessado. A única solicitação que eu faço é o seguinte: coloquem no título ciclo de estudos, que daí eu sei que é alguém que participou do ciclo, está querendo discutir alguma questão. Aí facilita a minha vida, porque às vezes você abre a caixa de e-mail, né? Pô, que e-mail estranho é esse? Seleciona e manda apagar, né? Mas então, se vem ciclo de estudo, a gente pode dar até uma prioridade aqui. Pessoal, então, obrigado aí pela atenção de vocês e agradeço a participação de todos.